Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta. Galera, na pauta de hoje a gente quer falar sobre movimento migratório, só que movimento migratório interno. Recentemente nós falamos aqui no canal sobre movimento migratório externo no Brasil, as suas principais características, de onde vieram, para onde vão. Não, brincadeira, como se ao longo do tempo se deu esse movimento migratório no território brasileiro, pelo menos o externo, né? Hoje a gente quer falar do movimento migratório interno, os principais fluxos ao longo do tempo, quais as suas características, de onde, para onde vamos, de onde viemos e o que a gente vai fazer nessa vida, né? Então toca a vinheta para a gente poder começar. Galera, falar de movimento migratório é falar de realidade brasileira, né? Porque o Brasil também é feito de movimentos migratórios. O problema é que esse movimento migratório, diferentemente do que a gente muitas vezes pensa, nem sempre ele foi muito representativo. Durante um bom tempo, o movimento e o fluxo migratório interno, pelo menos no Brasil, ele foi muito pequeno. E ele está normalmente associado a questões econômicas, né? Dentro do Brasil, os principais fatores atrativos ou mesmo repulsivos foram fatores econômicos. Então, dentre os principais momentos de fluxo migratório interno, nós destacamos alguns momentos onde eles foram mais representativos, vamos dizer assim. No momento do ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar, lá no século, entre os séculos, né, 16 e o século 17, a gente teve aqui um surto importante no Brasil colônia na produção de açúcar, que foi até importante para a nossa metrópole lá para Portugal. Dentro desse momento, desse contexto, houve ali internamente uma pequena migração em direção principalmente ao Nordeste brasileiro, onde a gente tinha os principais engenhos de açúcar. O problema é que nesse Brasil colônia, se hoje o Brasil tem dificuldade de infraestrutura, de integração, você imagina no século XVI e século XVII, sem estradas, sem caminhos adequados, sem uma integração entre os lugares, realmente havia muita dificuldade. Então, a verdade é que internamente o fluxo migratório era muito pequeno. Era mais barato, olha só, ao longo desse período, trazer um escravo africano do continente africano do que de algumas regiões brasileiras. Então, valia a pena? Esse movimento migratório era forte? Não, era um movimento migratório bem pequeno, né? Mas o que se tinha nesse momento, pelo menos de fluxo migratório, era esse interno na direção, principalmente de outras regiões, na direção do Nordeste brasileiro, para o Nordeste brasileiro, que era o coração econômico do Brasil entre os séculos XVI e século XVII. A decadência que a gente vai ter nesses engenhos de açúcar, a diminuição de importância, de peso para a economia brasileira, associada à descoberta do ouro nas Minas Gerais ao longo do século XVIII, vai mudar o fluxo migratório interno no Brasil. No século XVIII, nós vamos encontrar um fluxo migratório vindo em direção ao sudeste brasileiro, principalmente em direção às Minas Gerais. E esse fluxo é direcionado principalmente do Nordeste brasileiro. É ali que se começa um momento em que o Nordeste ele perde importância econômica a nível de Brasil. Até então, ele tinha a capital, até então, ele tinha os principais centros econômicos do Brasil colônia, só que a competição internacional com relação ao açúcar produzido no Brasil fez com que o preço despencasse, a perda de interesse econômico internacional pela comercialização desse produto, fez com que, infelizmente, entrasse em decadência, em declínio a atividade aqui no território brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente descobriu o ouro nas Minas Gerais, o que gerou um surto migratório em direção às Minas Gerais, uma certa febre do ouro, uma busca pelo ouro, que acabou enriquecendo poucas pessoas ao longo do século XVIII. Mas houve ali um fluxo migratório de diferentes regiões para Minas Gerais, tá, galera? Nós tivemos ainda no século XIX, final do século XIX, início do século XX, um surto da borracha no Brasil, entre 1870 e 1910. Brasil não de início, né? Porque no início, esse surto da borracha, lá no Acre principalmente, foi num território que nem nos pertencia, né? Era um território boliviano que o Brasil acabou ali, a diplomacia brasileira conseguiu trazer esse território para a gente. Hoje faz parte, é um dos 26 estados, das 27 unidades federativas que o Brasil tem, tá, galera? Então, entre 1870 e 1910, nós tivemos ali fluxos, principalmente do Nordeste brasileiro, de nordestinos, em direção à região amazônica, onde está o Acre, e isso deve-se, né, principalmente à questão que se tinha ali de uma seringueira, de extração de látex e da importância da borracha, do surto da borracha nesse momento ali para o território brasileiro. O mais importante, sim, o que mais gerou fluxo migratório interno no Brasil dos ciclos econômicos, sem dúvida nenhuma, foi o café.
o ouro negro brasileiro, né? Porque o café, principalmente entre o final do século XIX e início do século XX, ele movimentou de uma maneira muito intensa a economia brasileira, trazendo inclusive muitos fluxos migratórios estrangeiros, mas também movimentando internamente aqui o Brasil. Somente no início do século XX a gente vai ter ali um movimento muito crescente do Nordeste brasileiro em direção ao Sudeste brasileiro para servir como mão de obra, o que fez inclusive, como eu falei na última aula lá sobre o movimento migratório, diminuir a necessidade de trazer movimentos estrangeiros, né, de trazer migrantes estrangeiros para o Brasil para servir como mão de obra. Quando, devido à decadência econômica da indústria têxtil, da indústria canavieira, do setor sucroalcooleiro e do setor algodoeiro lá no Nordeste brasileiro, a situação de perda de poderio econômico do Nordeste, que veio do século XVII, XVI, XVII para cá de uma maneira muito intensa, fez com que no início do século XX o fluxo fosse muito intenso do Nordeste para outras regiões, principalmente em direção à região que mais estava crescendo do ponto de vista econômico, ali com o café, e também no início do século XX com a indústria, que era o Sudeste brasileiro e principalmente São Paulo, né? São Paulo acabou sendo o grande receptáculo desses movimentos migratórios no final do século XIX, início do século XX, principalmente esse nordestino, tá, galera? E a gente vai ter, com o processo de industrialização a partir da década de 1930, 1940, também fluxos migratórios do Nordeste para o Sudeste muito intensos, tá, galera? Isso se deve à decadência econômica que o Nordeste, como eu já falei aqui, estava tendo, e ao mesmo tempo um crescimento da importância econômica e do peso urbano, industrial do Sudeste frente às demais regiões. Isso vai fazer com que o fluxo do Nordeste para o Sudeste seja muito intenso. A construção de Brasília na década de 1950 para a década de 60 também é muito importante, muito significativa, para trazer um fluxo migratório para aquela região. A gente vai ter muitos sulistas, muita gente do Sudeste brasileiro, muito nordestino, muito nortista também indo para aquela região. É uma região, Centro-Oeste brasileiro, de novo povoamento, que vai se dar principalmente a partir da década de 50, década de 60, a década de 70 também é muito significativa com a questão agropecuária, que vai fazer com que os fluxos comecem a se direcionar para uma outra região, os fluxos que no início do século XX estavam muito voltados para o Sudeste do Brasil. E a gente tem, ao longo do século XX, os principais fluxos ali, inclusive com o número e as setinhas, tá? Com o número 1 ali, ó, do Nordeste para o Sudeste, é um fluxo migratório que está diretamente relacionado à questão industrial, né? A chegada da indústria, a urbanização dessa região, principalmente São Paulo, vai trazer com muita gente como mão de obra do Nordeste para o Sudeste brasileiro. O segundo fluxo migratório ali, que está com uma setinha número 2, ó, do Nordeste, indo para o Pará, indo para o Amazonas, é um fluxo migratório relacionado também à questão agrícola, áreas agrícolas e garimpos, né, que a gente vai estar observando, somente ilegais, no meio da floresta amazônica, pela falta de cuidado, inclusive, que a gente tem com a floresta amazônica. O que está com o número 3 ali do Nordeste e de Minas Gerais para o Centro-Oeste brasileiro. É um fluxo migratório que está relacionado principalmente à construção de Brasília. Muita gente vai sair do Nordeste para servir como mão de obra para a construção de Brasília e também de Minas Gerais pela proximidade geográfica também. Muitos mineiros vão sair na direção do Centro-Oeste ali nas décadas de 60, década de 70, nesse início de construção de Brasília e também de povoamento de Brasília, né? É claro que depois a gente vai ter movimentos muito fortes. Ó. O número 4 ali é um fluxo migratório dos estados da região sul, de São Paulo, de Minas Gerais, em direção ao centro-oeste brasileiro e parte do norte também, devido à expansão das áreas de produção agrícola. A gente vai ter uma expansão da fronteira agrícola em direção à floresta amazônica, sobre o cerrado brasileiro, que vai fazer com que na década de 70 em diante a gente tenha fluxos migratórios para a região centro-oeste do Brasil muito intensos. Então, se você observar, a gente vai ver que os fluxos eles se modificam. Não é só o fluxo do Nordeste para as outras regiões, ou só do Nordeste para o Sudeste brasileiro. A gente tem outros fluxos importantes e todos eles têm um fundo econômico por trás, né? É a criação de zonas de expansão de atividade agrícola, é a construção de Brasília, é a industrialização, é a questão do café. Então a gente vai ter muitos movimentos migratórios difusos ao longo do século XX e agora no início do século XXI. Tanto que se você olhar as migrações internas no Brasil nos últimos anos, elas são de diferentes fluxos. Elas têm do Nordeste para outras regiões, de outras regiões para o Nordeste, tem migração de retorno, inclusive muito significativa, tá, galera? Migração de retorno. Muitos nordestinos que vieram tentar a vida no Sudeste estão retornando. Por quê? Porque a verdade é que houveram melhorias significativas nos últimos anos no Nordeste, do ponto de vista social, de melhorias de infraestrutura, de chegada de industrialização,
e ao mesmo tempo associado você teve aqui uma decadência do Sudeste, uma perda de importância do Sudeste. A indústria no Brasil começou a se dispersar para outras regiões, criando outras áreas também de melhorias do ponto de vista econômico, de novas regiões onde você tem ali o emprego, onde você tem produção de renda. Tudo isso vai fazer com que haja também uma migração de retorno de nordestinos para o Nordeste. E até, galera, programas sociais como Bolsa Família hoje ajudam a manter o nordestino, mesmo nas regiões mais afetadas pela seca e pela miséria, dentro dessas regiões, tá? Então, o movimento migratório hoje, ele, primeiro, que ele não é tão forte, tão intenso entre as regiões, e segundo, que não é só de nordestinos para as outras áreas, a gente tem até migrações de retorno muito interessantes, fluxos do centro-oeste e do norte do Brasil, Paraná, com o fim da expansão da fronteira agrícola, pelo menos com a diminuição, né, dessa fronteira agrícola que estava acontecendo. Então você tem uma migração de retorno também importante. E até dentro do Sudeste você tem uma inversão de movimento migratório. Em Minas, no Rio de Janeiro, você tem ali uma modificação que é interessante. Isso também devido à perda do poderio econômico do Rio de Janeiro, as questões econômicas e sociais que a gente está tendo aqui no estado do Rio de Janeiro, que também vão fazer com que haja uma migração de mineiros, que era muito intensa para o Rio de Janeiro, de retorno para Minas Gerais. Então, o que a gente vê é que a gente tem movimentos muito difusos, agora no início do século XXI, migrações de retorno muito significativas, talvez a mais significativa de nordestinos que estavam principalmente no Sudeste, com destaque ali para São Paulo, voltando para o Nordeste brasileiro, e de outros centros também, tá, galera? Então, hoje, como há uma dispersão maior da indústria, como você tem uma tentativa, né, de melhoria econômica também associada a outras regiões, você tem movimentos e fluxos migratórios que não são tão representativos como já foram na nossa história. Galera, é importante ficar atento a esses fluxos, é importante entender como isso contribuiu, inclusive, para a confecção da população nacional, para as realidades que a gente tem no nosso país hoje. Nós temos, por exemplo, populações de imigrantes que são muito representativas, por exemplo, no estado de São Paulo, que você tem uma cidade ali, um estado extremamente cosmopolita, mas com a participação de migrantes de outras regiões muito interessante. E a gente tem que entender como isso faz parte da nossa população, compreender em que momento isso aconteceu, associar principalmente a questão econômica, porque isso é um fator que atrai muito migrante, as questões também sociais de cada região, que também são fatores repulsivos, que às vezes empurram as pessoas para outras áreas, e isso é fundamental para poder compreender o nosso país. Gente, eu agradeço pela audiência, pela paciência, agradeço por você estar aqui, por estar fazendo parte desse canal. Quem sentir à vontade, se inscreve no canal. Temos também, faço até um convite para vocês ouvir os nossos podcasts. Nós estamos nas principais mídias de podcast aí, como o Spotify, o Geografia em Pauta está nas redes, e a gente está tentando trazer um conteúdo que seja significativo e importante para o nosso dia a dia. Agradeço a audiência, a paciência de todos vocês e até a próxima. Eu